Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu sou Thiago Viana e hoje, o vídeo de hoje é para você, família. Eu vou trazer pilares importantes para você avaliar como que está a saúde da sua família. Você sabe me responder essa pergunta? E além disso, como que está a saúde dos seus filhos, né? Você que é papai, que é mamãe, você está tendo bons hábitos? Você está sendo um exemplo para os seus filhos? Então hoje eu vou trazer estratégias reais, estratégias comprovadas para te ajudar nesse processo, para melhorar aquilo que você tem de mais importante, né? Que é a sua família. Então fica comigo nesse vídeo, mas antes não esqueça de curtir aqui o vídeo, de compartilhar esse vídeo também e de ativar as notificações. Vamos para cima? Vem comigo! Vou dar para vocês aqui um testemunho de de histórias que eu vejo muito aqui no meu consultório. O que acontece? A gente entende que a saúde da família, hoje o tema é família, tá? A gente entende que não é só relacionado ao que você come, não está só relacionado ao exercício físico que você pratica, né? Existe muito mais coisas que a gente precisa avaliar. Então eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos, né? Primeiro exemplo, você tem tido tempo de qualidade com as pessoas da sua casa? Com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos? Você tem passado tempo com eles? Primeira pergunta que eu te faço. Segunda pergunta que eu te faço, você tem tido tempo de mesa com a sua família? Vocês tomam café da manhã juntos? Vocês almoçam juntos? Vocês jantam juntos? Como que está essa relação? Ou cada um come o que quer, na hora que quer, ninguém conversa com ninguém, ninguém se encontra? Como que tá isso, gente? Vai pensando aí, já vai pensando em todas essas perguntas aqui que eu estou falando. Aliás, quando você está lá na mesa, naquele tempo de mesa com a sua família, você tem ficado muito tempo ligado no celular, nas telas, na televisão e tem perdido ali momentos especiais ali com a sua família, de conversar, perguntar para o seu filho como que foi o dia da escola dele, como que, né, foi a rotina dele. Você tem tido esses momentos ou isso tudo tem passado desapercebido? E aí? Tá refletindo sobre isso? E é por isso, gente, que eu quis gravar esse vídeo, porque eu vejo que essa queixa é uma queixa muito comum aqui no nosso consultório, né, como médico nutrólogo, médico do esporte. Nós vemos várias famílias que erram em coisas básicas. Então a intenção do vídeo de hoje é ajudar vocês na sua rotina, no dia a dia, no seu cotidiano. Eu vou trazer alguns princípios, 5 pilares, 5 chaves que eu sei que vão te ajudar a hora que você acabar esse vídeo. Então fica até o final desse vídeo. Por quê? Porque a hora que você encerrar esse vídeo, você já pode colocar em prática esses pilares, porque eu sei que esses pilares vão melhorar a saúde, né, a convivência dentro da sua família. Ah, Thiago, mas a minha família já está tudo certo, a gente convive bem, a gente come bem, a gente conversa. Sim, mas sempre dá para melhorar alguma coisa. Então fica comigo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. O primeiro pilar que eu quero compartilhar aqui com vocês é com relação à alimentação, é a dieta. O meu foco aqui na clínica não é tanto adolescente, eu atendo mais adulto, mas de vez em quando a gente acaba atendendo alguns adolescentes que acabam passando com a gente. E aí o que acontece? O que eu percebo? A queixa de muitos pais é a seguinte: o meu filho come errado, o meu filho só come besteira, o meu filho não come certo. E aí a primeira pergunta que eu faço é para os pais. Eu pergunto, e você? Como que está a sua alimentação? Às vezes até tá legal. Não, Thiago, a minha alimentação eu me cuido e tal. E aí quando a pessoa, o pai ou a mamãe, né, eles têm a alimentação boa, a minha segunda pergunta para eles é a seguinte: tá bom, mas você tem comprado besteiras no mercado? Você entende? Porque se você tem em casa besteira, industrializado, ultraprocessado, doces, né? O que acontece? Qual é a chance daquela pessoa, daquele adolescente, daquela criança não ir até a cozinha e comer aquela comida?
é muito baixa. Então já começa aí. Você está comprando alimentos que estão, entre aspas, prejudicando a saúde do seu filho? Essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, às vezes, os hábitos dos próprios pais não estão legal. Ou seja, é aquele velho ditado, né? Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Mas o que a gente tem que lembrar? A gente tem que lembrar que os nossos filhos, eles às vezes vão fazer 0% do que a gente fala, mas eles fazem 100% do que eles veem a gente fazer. Então, o exemplo é a base de tudo e é um dos pilares. Mas por que eu quis trazer essa história? Porque quando a gente fala de alimentação, isso é muito importante e vocês já vão entender o porquê. Vou trazer aqui para vocês alguns dados. Olha que interessante esses dados, gente. Primeiro dado, a criança, ela pode demorar aí de 10 a 15 vezes a exposição a um novo alimento para gerar aceitação. Olha que interessante. Então, eu sou pai. Então, o que eu faço? Eu falo para minha esposa, vamos dar um alimento. Meu filho hoje, atualmente, ele está com 4 anos. E eu falo, vamos tentar entrar com um alimento novo para ele. E aí, ele não gosta muito de doce, né? E aí, eu dou alguma coisa para ele, não doce, mas, por exemplo, alguma coisa, um sorvete, por exemplo, de fruta. E ele, primeira sensação dele, não gostei. E aí, às vezes, nós pais, a gente fala, poxa, ele não gostou, né? Vou dar um tomatinho para ele, não gostou. Vou dar um pedaço de abobrinha, de alface, não gostou. Nossa, mas quantas vezes você tentou expor ele aquele alimento? Doutor, uma vez, 2 vezes. Não, gente, criança demora para aceitar. Então tem alguns estudos que mostram de 10 a 15 exposições. Então a gente tem que persistir. Por quê? Porque a criança, ela aprende por repetição e não por explicação. Então não adianta você querer convencer ela com palavras, não, porque isso aqui é importante, isso aqui é bom para a saúde, né? Faz ficar forte igual o Popeye. Isso é importante, mas a criança, ela aprende por repetição. E aqui vai uma chave muito interessante. Os pais, eles precisam comer aquilo que eles querem ensinar. Isso é muito importante, gente. Então não adianta você fazer algo e você querer cobrar outra coisa do seu filho. Quantos pais não sentam na mesa e ficam no celular, mas ficam bravos, né? E às vezes até repreendem os filhos quando eles estão sentados à mesa com o celular. Então pensa nisso. Existe uma regrinha que chama a regra do 80-20. E essa regra, ela também se aplica à alimentação dos seus filhos. Então, 80% tem que ser comida de verdade. Então, comida de verdade, a gente está falando de arroz, feijão, uma carninha, um franguinho, legumes, né, verduras, frutas. Então, 80% tem que ser comida de verdade. Agora, 20% você pode ter uma flexibilidade. É lógico, de forma inteligente. E por que essa flexibilidade inteligente? Vocês já vão entender nesse vídeo o porquê que é importante o horário, por exemplo, onde você vai dar certos alimentos. Então eu já vou trazer para vocês, fica porque vocês vão adorar e às vezes vocês estão cometendo esse erro, não sabem, não têm esse conhecimento e aí isso está gerando muitos transtornos em casa. Então fica comigo que eu já eu volto a falar desse assunto. O segundo grande pilar, quando a gente está falando da questão da saúde da família, é a questão do exercício físico. Então você pai, você mãe, você é um exemplo para o seu filho? Essa é a primeira coisa. Ou não? Você é sedentário, você não treina, mas você quer que o seu filho faça alguma atividade física. Às vezes a criança vai até fazer, dependendo da idade, ela até vai ser levada, o pai acaba levando, mas à medida que vai ficando mais velho, aí eles já vão criando, né, uma consciência daquilo que eles estão fazendo. Então é mais fácil eles rejeitarem. Papai, eu não gosto de judô, eu não gosto de ir no futebol, eu não quero treinar, eu quero só ficar em casa jogando videogame, por exemplo. Aí já começa a gerar conflitos. Mas você está sendo exemplo para o seu filho? Olha que pergunta interessante. Você está levando o seu filho para brincar ao ar livre? Para brincar na rua, lá no seu condomínio, num parque, né, enfim, ao ar livre, numa praça? Você está levando o seu filho a ter essa questão de brincar
né, na rua, ao ar livre. Ah, Thiago, mas aqui onde eu moro é muito violento, mas com certeza deve ter algum parque, algum lugar próximo da sua casa onde você pode levar o seu filho. Antigamente as pessoas tinham mais isso. Eu lembro da minha infância, eu tinha mais essa liberdade de sair. Hoje as crianças acabam ficando muito tempo dentro dos apartamentos, né, dentro das casas, medo da violência, mas a gente tem que entender que esse contato com o meio externo é muito importante, o contato com o dia, com o sol, né, a produção de vitamina D. Então existem outros fatores que a gente recomenda essa questão de brincar ao ar livre. E transformar, gente, dependendo da fase que você tem os seus filhos, transformar não em obrigação, mas em algo lúdico, em algo legal, em algo que a criança sinta prazer, não forçar. Você tem que tentar adaptar a realidade para aquela criança. Então, por exemplo, eu vou dar o meu exemplo, meu filho, se eu sair com ele e falar, nós vamos fazer uma caminhada, para aquilo lá para ele é muito entediante, ele não vai querer fazer uma caminhada comigo. Agora se eu falar, filho, vamos sair, vamos brincar de pega-pega, de esconde-esconde, vamos correr, olha, vamos brincar de você vai para um lado e eu tenho que te procurar, entendeu? A gente vai ajustando as brincadeiras, mas de certa forma ele está fazendo uma atividade física que é o mais importante. E é lógico, gente, a gente tem que evitar ao máximo telas. Quantos pais hoje em dia não dão as telas para os filhos, né? O filho está querendo brincar, correr, sair, criança é assim mesmo. O normal é isso. Ah, o meu filho ele tem hiperatividade. Gente, hoje em dia existem tantos super diagnósticos, né, de doenças que não existem. Na verdade, a criança ela é ativa. É lógico, um caso ou outro vai precisar de uma avaliação mais especializada, mas a gente tem que entender que a criança ela gosta de movimento. E aí não adianta você falar, não, tá se mexendo muito, eu vou dar o celular para ela ficar parada. Um momento, uma hora ou outra, né, isso pode até ser válido, mas a gente tem que tomar muito cuidado disso acabar se tornando uma rotina. Uma pergunta que eu quero fazer para você, papai e mamãe, quando vocês chegam do trabalho em casa, vocês têm passado tempo de qualidade com seus filhos, brincando com seus filhos? Porque em algumas fases da vida, o principal forma que o seu filho se sente amado pelo seu pai, não é dando um brinquedo para ele, dando um carrinho, dando uma boneca, é você passando tempo com ele, é você tendo contato com ele, mas é tempo de qualidade, não adianta falar assim, ah, Thiago, eu fiquei o dia inteiro do lado do meu filho, mas você ficou o dia inteiro deitado no celular. Você teve contato visual, você conversou com ele, você ouviu ele, teve escuta ativa, você brincou com ele, então tudo isso, gente, é importante e eu quero que você já vá refletindo se você está fazendo isso no seu dia a dia, porque tudo isso vai influenciar na saúde da sua família. O terceiro grande pilar que eu quero trazer aqui para vocês é com relação ao sono. Vocês têm dormido bem? Às vezes, existem fases que as crianças acordam na madrugada, precisam mamar, né? Mas você tem dormido bem com a sua família? Como que está a qualidade do seu sono? Além disso, vocês têm tido uma rotina de sono? Qual horário vocês têm dormido? Vocês sempre têm dormido mais ou menos naquele mesmo horário ou não? Cada dia é um horário, né? Não existe uma rotina. E a gente tem que lembrar que criança é rotina. Se você sai da rotina, a criança ela perde parâmetro. Então é muito importante você, como pai, como mãe, estabelecer uma rotina para dormir na sua casa. Porque se a criança dorme mal, o que acontece? Os pais também dormem mal. E aí a família se torna cansada. Um exemplo interessante, lembra no começo do vídeo que eu falei que eu ia trazer algo interessante para vocês, né, que ia mudar algum tipo de conhecimento? Você jamais é uma palavra muito forte, mas você tem que evitar ao máximo de dar açúcar para o seu filho à noite, após a janta. Se você der um docinho, alguma coisa para o seu filho depois das 7, 8 horas da noite, isso daí, o açúcar, ele gera uma excitabilidade, ele gera uma reação da criança ficar muito acelerada. Então, se você quer que a criança tenha uma boa noite de sono, ela tem que estar tranquila, ela tem que estar calma. Então, uma dica muito importante: não ofereça alimentos contendo açúcar, alimentos açucarados à noite para a criança. Se você fizer isso,
a criança vai acelerar, ela não vai querer dormir a hora que você quer que ela durma, você não vai conseguir dormir direito, e aí aquela família inteira acaba ficando uma família cansada. Tá fazendo sentido isso que eu tô falando para vocês, gente? Então, olha só, eu trouxe aqui para vocês um checklist e vocês vão dando um check aí em alguns pontos que é importante na sua rotina pré-sono. Então, primeiro ponto, 1 hora sem tela pelo menos. Então, isso vale inclusive para os pais. 1 hora antes de dormir, né, até 2, em alguns estudos falam 2 horas antes de dormir. Nada de celular, nada de telas. Por quê? Porque a luz que vem das telas, ela diminui a produção de um hormônio que se chama melatonina. E a melatonina é um hormônio que induz o sono, que leva ao começo do sono. Então, se você fica muito tempo no celular, deita na cama e fica lá aquela tela, televisão, aquilo lá, o que vai acontecer? Vai atrapalhar a sua produção de melatonina e vai interferir no início do seu sono. Então é aquela pessoa que vai dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, ela fala, Thiago, eu tenho muita dificuldade em começar o meu sono. E a primeira pergunta que eu falo para ela é, você fica no celular antes de dormir? É a primeira coisa que tem que tirar. Além disso, existem outros pontos importantes. Então, segundo ponto, estar num ambiente tranquilo, que não seja muito barulhento, num ambiente escuro, você tomar um banho morno, por exemplo, à noite antes de dormir, isso às vezes acaba relaxando, muitas vezes acaba relaxando o seu corpo. Tomar chás, por exemplo, né, chá de camomila, que deixa mais tranquilo. Então existem diversas rotinas que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do seu sono. Eu já disse aqui em outros vídeos, volto a dizer, você que é mais velho, você que é adulto, que toma café, por exemplo, evitar ao máximo tomar café após as 2 horas da tarde. Ah, Thiago, mas agora você falou errado, porque eu tomo café antes de dormir e durmo tranquilo. Então, olha só que interessante, o café, ele não muda a indução do sono, ou seja, o começo do sono, mas ele altera a qualidade do sono. Então você pode tomar 1 litro de café antes de dormir. Você vai tomar o café e vai conseguir dormir se você não tem dificuldade de dormir. Mas isso vai alterar a qualidade do seu sono. A cafeína ela é um estimulante. E aí você não vai conseguir rebaixar o seu sono. Ou seja, você não vai se recuperar, você não vai se descansar. Qual que é a consequência disso? No outro dia você acorda cansado e vai cansando durante o dia. O que você acaba fazendo? Tomando mais café. Tomando muito café. Aí chega a noite, o que acontece? Você não relaxa porque você está com muita cafeína. O que acontece no outro dia? Você acorda cansado. Vocês percebem que isso acaba gerando um ciclo, que é difícil quebrar esse ciclo? Então, papai, mamãe, a dica de ouro, não tomem café ou evitem ao máximo tomar café após 2, 3 horas da tarde. O quarto pilar que eu quero trazer para vocês é com relação à saúde emocional. Você está tendo tempo com seus filhos? A gente já falou isso lá em hábitos, mas aqui eu quero reforçar alguns pontos. Primeiro ponto, as crianças elas precisam de atenção e não de presente. Então, se você principalmente é aquele papai, aquela mamãe que vive viajando muito e fica pouco tempo em casa, às vezes eu fico só o final de semana com os meus filhos, prestem muita atenção nisso. Não adianta querer trazer presentes, isso não vai satisfazer a criança. A criança ela quer passar tempo com o pai e com a mãe. Isso eu estou falando principalmente crianças, né, abaixo dos 12 anos. Aí acima, adolescente, aí já muda um pouquinho a história. Eu estou falando de crianças pequenas. Então se você tem criança pequena, assim como eu, ela quer passar tempo de qualidade com o pai e com a mãe, né? Os pais presentes, eles geram filhos seguros. O filho tem segurança quando os pais estão presentes. A comunicação, você estar com o seu filho, você conversar com ele, você ter escuta ativa, não apenas fingir que está escutando, mas ter escuta ativa. Isso diminui a ansiedade na criança. Isso diminui risco de compulsão alimentar nas crianças. Olha isso, gente. Então não é brincadeira. Uma coisa importante, outro aspecto importante com relação aos pais, evitem discutir na frente das crianças. Então se você tem algo que você precisa conversar com a sua esposa, com o seu marido, vão no lugar apropriado, não façam isso diante das crianças. Por quê? Porque isso acaba alterando o próprio cortisol nas crianças. E o cortisol, ele é um hormônio que ele aumenta o risco de obesidade, por exemplo, se ele está desregulado. Então,
Papais e mamães, não briguem na frente dos seus filhos. Isso é muito importante para a saúde física e mental dos seus filhos. E o quinto grande pilar que eu quero trazer aqui para vocês hoje, que é o pilar mais importante, a gente já foi falando durante o vídeo todos esses aspectos, que são o exemplo dos pais. Vocês estão sendo exemplo daquilo que vocês querem que os seus filhos copiem? Não existe família saudável com pais doentes. O exemplo, ele é o melhor professor que existe. Não adianta você pedir para o seu filho comer saudável se você come mal. Não adianta você pedir para o seu filho dormir cedo se os pais dormem tarde. Não adianta você pedir para o seu filho ser ativo, principalmente filhos mais velhos, se você é sedentário. Filhos replicam o modo de viver dos pais. Guarda isso, gente. A mudança familiar começa pelo adulto que decide mudar. Então, se você quer mudar a sua família, pai, mãe, a mudança começa em você. Não adianta você jogar as suas frustrações, não adianta você jogar a responsabilidade para os seus filhos. A mudança começa com você. E aqui, gente, eu quero, já partindo para o final deste vídeo, eu quero que você faça uma reflexão de tudo o que foi falado. Você considera que a sua família é uma família saudável? Você considera que você está sendo um exemplo real para os seus filhos? Lembra que os seus hábitos é o legado mais importante que você vai deixar para os seus filhos. Não é só com relação à questão profissional, mas a questão de tudo aquilo que você está fazendo. O seu modo de viver, o que você está comendo, como você está descansando, o exercício que você está fazendo, enfim, os seus hábitos influenciam diretamente nos hábitos dos seus filhos. Uma família saudável, ela não é apenas sobre perfeição, é sobre propósito. Olha que forte isso. Não é sobre regras, mas é sobre amor também. E não é sobre estética. Nós não estamos falando sobre estética, nós estamos falando de futuro. Você está criando os filhos que vão realmente mudar, transformar o mundo, ou você simplesmente está jogando a responsabilidade para eles, jogando a responsabilidade para terceiros, jogando a responsabilidade para a escola, por exemplo, e deixando de ser o principal exemplo, porque a transformação ela começa dentro de casa. Então, pais e mães, reflitam sobre isso, revejam como que está sendo o ambiente familiar de vocês com os seus filhos e guardem isso. Vocês são o exemplo, vocês são os exemplos. E a mudança começa em vocês. Fez sentido isso? Te espero no próximo vídeo.